Os pensamentos, a identificação com os pensamentos é o ego. Mas os pensamentos que aparecem na sua mente são ligados à mente coletiva da cultura onde você vive, da humanidade como um todo. Então eles não são seus pensamentos, por assim dizer, mas você adquire da coletividade, pelo menos a maioria deles. Então você se identifica com o que está pensando e essa identificação se torna o ego. O que significa que você acredita nos pensamentos que surgem e que você constrói o conceito de quem é a partir do que sua mente está dizendo para você sobre quem você é. Opiniões, pontos de vista, isso sou eu, ou algumas pessoas conversam comigo, consigo mesmas, você é tão bom porque o mundo não reconhece você. Ou então a mente diz, você não é bom. Mesma coisa. Você não é bom em nada, você faz tudo errado, né? Então você acredita nisso e de repente você tem um baixo conceito de si mesmo. E por que você tem esse baixo conceito? Porque acredita nesses pensamentos. E por que você acredita nos seus pensamentos? E por que você está tendo esses pensamentos? Provavelmente você os pegou em algum lugar, talvez na sua infância, talvez sua mãe estava tão estressada que ela falou, você é mau. Pensamentos, então você capta certos pensamentos e eles ficam grudados na sua cabeça. Pensamentos que você ouviu na sua infância e eles são como formas de energia, como entidades, e eles ficam na sua cabeça e eles se recusam a sair. E quanto mais você acredita neles, mais profundamente arraigados eles ficam na sua mente. Então algumas pessoas ficam presas a entidades muito hostis. Estou dizendo entidades não como uma forma de fantasma, mas todo pensamento é uma forma de energia e assim podemos chamá-lo de entidade. Então muitas pessoas nesse mundo estão presas a entidades hostis que negam a vida, que são continuamente críticas e ofensivas. Eles carregam isso na sua cabeça e acreditam que isso é o que eles são. Eles estão continuamente atacando a si mesmos. E se eles não estão atacando a si mesmos, estão atacando aos outros ao seu redor. Deixe-me dizer quem você é. Claro que o que esses pensamentos estão lhe dizendo, na verdade, é deixe-me lhe dizer quem eu sou. Você sabe, conhece a famosa frase, nós não vemos as coisas como elas são, nós as vemos como nós somos. O que significa que você olha a realidade através da tela dos seus pensamentos e através dos seus julgamentos que são condicionados pelo tempo. Este é um presente terrível para se viver e são como tapa-olhos, e é pior que um tapa-olho. É como olhar para a realidade através de cortinas grossas. Então a identificação com os seus pensamentos, a crença neles, não tendo espaço fora do movimento dos pensamentos, aqui de novo vemos falta de espaço dentro. Essa é a condição inconsciente, espiritualmente e completamente inconsciente. Então você se defronta com o fardo do ego, que você é o ego, que não é uma entidade diferente do pensamento. São pensamentos com os quais você se identificou. E o primeiro momento de liberdade surge quando você percebe que alguns pensamentos têm estado na sua cabeça por anos, talvez, e que eles são apenas pensamentos. E que você não é pensamento, você é consciência. Na vida de todo mundo, ou seja, no dia a dia, as coisas dão errado, você perde o ônibus, fica parado no trânsito. As coisas dão errado.
ou você perde algum dinheiro. Tudo isso é normal. Mas se você tiver o seguinte pensamento: oh, somente coisas ruins me acontecem, você está extremamente consciente dessas coisas. E elas só confirmam para você que o seu pensamento está correto. E esta é uma percepção seletiva da realidade através da tela do pensamento. Então a realidade lhe confirma não somente isso. Esse pensamento ou qualquer pensamento desse tipo, na verdade, atrai coisas ruins, coisas negativas. Então liberdade vem de se distanciar e encontrar primeiro um pouco de espaço dentro de você, a presença. E de lá você percebe alguns pensamentos como repetitivos e apenas pensamentos. Só acontece coisas ruins comigo. Oh, lá vem novamente. Já ouviu isso antes? Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre dos pensamentos, da identificação com os pensamentos. E este é o fim do ego. Pode se apresentar novamente, vez ou outra, mas pelo menos isso é um despertar. O sofrimento, em geral, tem um aspecto coletivo e um individual. O aspecto pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a própria pessoa vivenciou no passado. O aspecto coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade por milhares de anos, através de doenças, torturas, guerras, assassinatos, crueldades, loucuras e etc. O sofrimento de cada um de nós também participa desse sofrimento coletivo. Por exemplo, certas raças ou países, onde ocorrem formas extremas de lutas e de violência, possuem um sofrimento coletivo mais intenso do que outros. Qualquer pessoa com um forte sofrimento e sem consciência bastante para se desligar dele, não só será forçada, de modo contínuo ou periódico, a reviver o sofrimento emocional, mas também pode facilmente se tornar autor ou vítima da violência. Por outro lado, essas pessoas também podem estar potencialmente mais próximas da iluminação. Claro que esse potencial nem sempre se realiza, mas se você tiver um pesadelo, provavelmente terá mais motivos para despertar do que alguém que acabou de ter um sonho comum sobre as dificuldades da vida. Além do sofrimento pessoal, cada mulher tem participação naquilo que pode ser descrito como sofrimento feminino coletivo. A menos que ela esteja plenamente consciente, consiste no sofrimento acumulado vivido por cada mulher, em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres, pela escravidão, pela exploração, estupro, partos, perda dos filhos, etc., durante milhares de anos. O sofrimento físico e emocional, que para muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual, é o sofrimento em seu aspecto coletivo, despertando a sua dormência naquele momento, embora possa ser detonado também em outras ocasiões. Ele restringe o livre fluxo de energia vital através do corpo, da qual a menstruação é uma manifestação física. Vamos nos deter um pouco nesse assunto e vamos ver como se tornar uma oportunidade para a iluminação. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional nesse período. Ele tem uma carga energética poderosa que pode facilmente empurrá-la para uma identificação inconsciente com ele. Você é, então, possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser você. Mas não é você de jeito nenhum.
Ele fala através de você, age através de você, pensa através de você, vai criar situações negativas em sua vida de tal modo que ele possa se alimentar da energia. Já descrevi esse processo. Ele pode ser vicioso e destrutivo. É o sofrimento puro, o sofrimento do passado, e não é você. O número de mulheres que estão se aproximando do estado de consciência plena já ultrapassa o dos homens e vai crescer ainda mais rápido nos próximos anos. Os homens poderão alcançá-las no final, mas por um tempo considerável haverá uma distância entre a consciência masculina e a feminina. As mulheres estão recuperando a função que é um direito natural delas, ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre a materialidade e o espírito. A sua tarefa principal agora, como mulher, é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se interponha entre você e o seu verdadeiro eu interior. Naturalmente, você também tem de lidar com outro obstáculo, a iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que você produz, quando lida com o sofrimento, também vai libertá-la da identificação com a mente. A primeira coisa a lembrar é que enquanto você construir a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido de eu interior no sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Perceber de repente que você está ou tem estado preso ao sofrimento pode lhe causar um choque. No momento em que você percebe isso, você acabou de romper com a ligação. O sofrimento é um campo de energia quase como uma entidade que se alojou temporariamente no seu espaço interior. É a energia da vida que foi aprisionada, uma energia que não está mais fluindo. Claro que o sofrimento está ali por causa de certas coisas que aconteceram no passado. Ele é o passado vivo em você. E se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Uma identidade vítima acredita que o passado é mais poderoso do que o presente, o que não é verdade. É a crença que outras pessoas e o que fizeram a você são responsáveis pelo que você é hoje, pelo seu sofrimento emocional ou por sua incapacidade de ser o verdadeiro eu interior. A verdade é que o único poder está bem aqui neste momento, o poder da sua presença. Uma vez que saiba disso, perceberá também que só você é responsável pelo seu espaço interior neste momento e que o passado não consegue prevalecer contra o poder do agora. Uma coisa que você pode fazer para trazer um pouco de sanidade a esse mundo, talvez dizendo algo, falando ou apontando algo. Não, claro que não criando inimigos. Se você vir pessoas que estão iludidas com o que dizem ou fazem, não os transforme em inimigos. E talvez para atacá-los você acabe dizendo: "Você é totalmente louco!" Não! Pode ser que o que eles fazem, talvez e provavelmente seja disfuncional e estúpido. Ou as opiniões que eles têm podem ser extremamente equivocadas e irracionais. Você pode abordar as opiniões que eles têm mentalmente e apontar sua racionalidade e assim por diante, sem tornar as pessoas que têm sua opinião diferente em seus inimigos.
Então, não compare as posições mentais que as pessoas têm com quem elas são essencialmente. Você pode falar, talvez você possa postar algo em uma das muitas plataformas que estão disponíveis. Talvez você possa postar algo que aponte a insanidade de tudo isso e talvez tocar a algumas pessoas. Por favor, faça isso. Isso é uma coisa boa. Porque algumas pessoas podem dizer de repente: ah, sim, isso é verdade. Tem uma inteligência superior que entra e pode então lidar com as situações, e isso é o fim do karma, o fim da inconsciência. E como mencionamos ontem, com referência a indivíduos, você se lembra de termos falado sobre responsabilidade? Você pode responsabilizar uma pessoa pelo que ela faz, se ela estiver inconsciente? Falamos sobre isso ontem. Se ela estiver sob o controle de sua mente, sobre o seu condicionamento emocional, que faz parte disso um karma, você pode responsabilizar uma pessoa de formação kármica. Você pode responsabilizar uma formação kármica pelo que ela realmente não faz. Então há uma profunda sabedoria no que Jesus disse: perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Perdão significa a percepção de que eles não são responsáveis. Eles podem e não conseguem fazer de outra forma. E isso também se aplica ao coletivo. O que todos os políticos estão fazendo e assim por diante, eles não sabem. Eles não sabem nada melhor. Eles estão nas garras da reatividade egóica e miopia que vem com isso. E assim por diante. Como é o caso com os indivíduos. Embora eles possam não ser e não podem ser responsabilizados, e ainda assim eles têm que sofrer, porque as consequências de seu inconsciente, é assim que os humanos finalmente despertam. Eles não são responsáveis. Eles ainda têm que aprender e eles criam sofrimento para si mesmos e para os outros. E através do sofrimento que foi criado, através da decisão pela inconsciência, um despertar acontece. Então, em outras palavras, o ego é necessário para que o despertar aconteça. O ego, em última análise, se autodestrua. Ele incorporou uma função de autodestruição, e isso é a sabedoria suprema. Isso também é e já se aplica ao coletivo. Se você olhar para o século XX, as guerras que aconteceram e os conflitos internos nos países, isso acontece aos montes. Incontáveis milhões e milhões de mortos por outros humanos. Eles fizeram um sofrimento terrível. Isso é todo o movimento da inconsciência. Nessas condições, eles não podem. Eles não sabem o que fazem, então servem à humanidade. E a humanidade sofre, e sofre, e sofre. E através do sofrimento, gradualmente, um despertar acontece. Então a disfunção do ego cria sofrimento e finalmente o sofrimento age como um despertador. É apenas uma questão de quanto tempo o sofrimento vai durar e qual o próximo estágio. Você pode perguntar qual a escala de sofrimento coletivo. Eu não sei, mas no momento não parece muito bom. Mas você está aqui para representar, para incorporar a inteligência superior. Espero que você não transforme isso em um conceito mental.
Eu incorporo a inteligência superior, é verdade, mas não deve se tornar um conceito mental com o qual você se identifica. Portanto, a sanidade que você incorpora, a sanidade em um mundo que é predominantemente, é preciso dizer, insano de várias maneiras. Nem tudo é insano, mas muito disso, algumas partes importantes, são insanas. Então vamos enviar para ver o que quer que seja. Pode ser visto de uma perspectiva inferior e não parece bom. Mas no final das contas, tudo o que acontece a serviço da evolução da consciência, mesmo em sua própria vida, e se isso se aplica à sua própria vida, também se aplica ao coletivo da humanidade, que é você. Qual é a coisa mais importante em sua vida? É descobrir a dimensão incondicionada da consciência? A dimensão incondicionada para quem você é? O você incondicionado, o olho incondicionado, que não tem nada a ver com o seu passado ou o seu corpo físico, ou sua pessoa ou personalidade. E a dimensão incondicionada não é algo que você alcança, porque já está aqui. É algo que você apenas descobre, aqui e agora. Se você pensar em termos de realização e associar a realização com o despertar espiritual, realização da iluminação, ou alcançar consciência incondicionada, se você usa a conquista certa ou se essa é a suposição subjacente de que é uma conquista, há uma implicação de que está no futuro, porque você precisa alcançá-la. Há algo a ser alcançado. Então você está empurrando para fora do presente. E então você perde de novo, porque você está tentando alcançá-lo e continuamente, enquanto você está tentando alcançar essa realização espiritual, ou o que você quiser chamá-lo, isso está sempre a um passo de você, ou a 100 passos, ou a 100 milhas, ou a 1 milhão de milhas. Não importa se é um passo ou 1 milhão de milhas, não é aqui. E então você não pode descobri-la porque você pensa que é algo a alcançar. E o pensamento, que não é algo para alcançar no futuro, impede que você descubra o que está no presente em outros níveis de sua vida. Realização é bom. É bom conseguir certas coisas para aprender algo novo, para trazer algo à manifestação, para criar algo, até para ter objetivos. Mas quando se trata de encontrar, descubra a realidade mais profunda de quem você é, a base para a sua vida, para a sua existência. Então a ideia de realização é um obstáculo. A dimensão incondicionada da consciência é para ser descoberta, quase poderia dizer escondido, ou escondido atrás e entre seus pensamentos, por trás e até mesmo dentro de todas as percepções dos sentidos. Então, para descobri-la, você precisa encontrar esse espaço em sua consciência, onde você não está pensando. Então, parar de pensar pode não ser a melhor maneira de apontar para isso, embora eu possa ter usado essa expressão algumas vezes. Para parar de pensar,
novamente implica que há algum ato ativo envolvido. Também pode fazer você acreditar que o pensamento precisa ser forçosamente empurrado para fora da sua consciência. E não é assim que funciona. É descobrir que esse espaço de não pensar já existe. Quando um pensamento desaparece, antes que o próximo pensamento apareça, há um espaço de pura consciência sem atividade mental. Você pode fazer isso aqui porque esse é um tipo de meditação. Sempre que não estou falando, o que faz parte do tempo aqui, esteja ciente de quando não estou falando. Então, temos a lacuna entre uma frase e outra frase, entre uma palavra e outra palavra. No momento em que você se torna consciente da lacuna, como agora, você não está pensando. É algo muito sutil e muito simples. E ainda assim é a coisa mais importante em sua vida. Para se familiarizar com essa dimensão consciente, sem pensamento, espaçoso, quieto, mais alerta. Não a quietude de se mover em direção ao sono, mas permitindo quietude na sua vida diária. Torne-se consciente desse espaço. Esse espaço interior de quietude alerta, tanto quanto você puder. Existe, obviamente, um provérbio famoso na Bíblia, e vamos concluir porque estamos neste espaço maravilhoso, e preciso dizer mais uma coisa sobre a Bíblia. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Um dos provérbios mais profundos da Bíblia. Claro que a Bíblia é uma amálgama de todo tipo de coisas, mas existem algumas joias maravilhosas. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Por outras palavras, o transcendente, o divino, só pode ser encontrado através da quietude. E se reparares em todas as palavras que compõem esse provérbio, ser, sentir o ser que tu és, eu sou, o ser, o verbo, são o mesmo, pertencem à mesma palavra. Primeira pessoa do singular do verbo ser é eu sou. Parecem palavras diferentes. Ser silencioso, sem pensamentos. E não do ponto de vista da mente. Tornas-te ignorante quando ficas silencioso. O ponto de vista da mente é: eu preciso resolver os problemas. Isso tem o seu lugar. Mas a profundidade de ti não precisa resolver nada. Na realidade, acedes a uma inteligência mais profunda, a uma inteligência incondicionada. E isso é o conhecimento, é o saber do qual surge o conhecimento intuitivo. Sê silencioso e sabe que eu sou, volta ao ser, o verbo, Deus, o um. Atemporal, transcendente, sagrado, um. Ser silencioso e sabe. Cada palavra significa o mesmo. É uma expressão do mesmo. Ser silencioso. Sabe que eu sou Deus. Isso é lindo. Quando encontra alguém, por mais rápido que seja o encontro, você dá toda a sua atenção ao ser dessa pessoa e assim a reconhece? Ou você reduz a pessoa a um meio para atingir um fim,
uma mera obrigação ou uma função? Que tipo de tratamento você dá ao caixa do supermercado, ao manobrista do estacionamento, ao sapateiro, ao balconista, ao gari que limpa sua rua? Basta um instante de atenção. Quando você os olha ou escuta o que eles dizem, estabelece-se uma calma silenciosa que dura 2 segundos, talvez um pouco mais. Esse tempo é suficiente para que surja algo mais real do que os papéis que geralmente exercemos e com os quais nos identificamos. Todos os papéis fazem parte da consciência condicionada, que é a mente humana. Aquilo que emerge do ato de atenção é o descondicionado. A pessoa que você é, em sua essência, além do nome e do corpo, você deixa de seguir um roteiro e se torna real. Quando essa dimensão emerge dentro de você, o mesmo ocorre com a pessoa com quem você se encontra. Porque, como sabemos, não há outra pessoa. Você está sempre encontrando a si mesmo. Ouvir com verdadeira atenção é outra forma de trazer calma ao relacionamento. Quando você realmente ouve o que o outro tem a dizer, a calma surge e se torna parte essencial do relacionamento. Mas ouvir com atenção é uma habilidade rara. Em geral, as pessoas concentram a maior parte de sua atenção no que estão pensando. Na melhor das hipóteses, ficam avaliando as palavras do outro ou apenas usam o que o outro diz para falar de suas próprias experiências. Ou então, não ouvem nada, pois estão perdidas nos próprios pensamentos. Ouvir com atenção é muito mais do que escutar. Ouvir com atenção é estar alerta, é abrir um espaço em que as palavras são acolhidas. As palavras se tornam, então, secundárias, podendo ou não fazer sentido. Bem mais importante do que aquilo que você está ouvindo é o ato em si de ouvir, o espaço de presença consciente que surge à medida que você ouve. Esse espaço é um campo unificador, feito de atenção, em que você encontra outra pessoa sem as barreiras separadoras criadas pelos conceitos do pensamento. A outra pessoa deixa de ser o outro nesse espaço e você e ela se tornam uma só consciência. Quando você estiver sofrendo, quando estiver infeliz, fique totalmente com o agora. A infelicidade e os problemas não conseguem sobreviver ao agora. O sofrimento começa quando você classifica ou rotula uma situação de indesejável ou má. Você se ofende com alguma situação e essa ofensa desperta um ego que reage. Classificar e rotular é um comportamento comum, mas é também um hábito que pode ser rompido. Comece procurando não rotular os pequenos acontecimentos. Se você perdeu o avião, se tropeçou e quebrou uma xícara, se escorregou e caiu na lama, será que é capaz de se conter e não rotular o fato como ruim ou desastroso? Será que é capaz de aceitar a situação tal como é naquele momento? Rotular alguma coisa como ruim provoca uma tensão emocional. Se você deixar que as coisas existam, sem classificá-las, passa a dispor de um enorme poder. A tensão emocional separa você desse poder, que é o próprio poder da vida. Que dia horrível! Ele não teve a consideração de retornar minha ligação. Ela me rejeitou. Contamos histórias para nós mesmos e para os outros, em geral em tom de reclamação. Inconscientemente, elas servem para reforçar a noção de que nós estamos certos e alguém ou alguma coisa está errado. Achar que estamos certos
e os outros errados, nos coloca numa posição ilusória de superioridade. E com isso fortalecemos nossa falsa noção do eu. Criamos, assim, uma espécie de inimigo, porque o eu precisa de inimigos para definir seus limites e sua identidade. Julgar alguém ou um fato é criar sofrimento para si mesmo. Somos capazes de criar todos os tipos de sofrimento para nós mesmos, mas não percebemos isso porque, de certa forma, esses sofrimentos satisfazem o ego. O eu autocentrado se sente mais confortável no conflito. Como a vida seria simples sem essas histórias que o pensamento cria. Não fui bem recebida, ele não telefonou, eu fui lá e ela não foi. Você conhece pessoas cuja maior função na vida parece ser cultivar a própria infelicidade, fazer os outros infelizes e espalhar a infelicidade? Perdoe essas pessoas, pois elas também fazem parte do despertar da humanidade. O papel delas é intensificar o pesadelo da consciência autocentrada, da recusa à aceitação e à entrega. Não há uma escolha deliberada na atitude delas. Essa atitude não é o que elas são. Pode-se dizer que a entrega é a transição interior da resistência para a aceitação, do não para o sim. Quando você se entrega, a noção que tem de si mesmo muda. O eu deixa de se identificar com uma relação ou um julgamento mental e passa a ser um espaço em torno da reação ou do julgamento. O eu não se identifica mais com a forma, o pensamento ou a emoção, e você se reconhece como algo sem forma, o espaço da consciência. Qualquer coisa que você aceite plenamente vai levá-lo à paz, o que inclui a aceitação daquilo que você não consegue aceitar, daquilo a que você está resistindo. Deixe que a vida seja. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.